Bom dia, meu nome é Eduardo Simonini e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre esse pequeno livro de autoria do português Miguel Sousa Tavares chamado No Teu Deserto. Eu comprei esse livro junto com uma coleção de literatura ibero-americana produzida pela Folha de São Paulo. Na época eu assinava a Folha e estava uma promoção muito boa e eu comprei a coleção inteira. E nessa coleção havia muitos autores que até então eu não conhecia. Hoje conheço vários, né, mas na época eu não conhecia. E um desses era Miguel de Sousa Tavares. Né? Eu peguei esse livro de uma forma bastante despretensiosa um dia, estava sem fazer nada. Aí eu peguei o livro e abri para começar a ler. E eu fui fisgado logo no primeiro parágrafo por esse livro, um trechinho que eu não vou contar aqui para não estragar, porque ele dá um spoiler logo na primeira linha do texto do final, sabe? Do que acontece no final, ele dá um spoiler. Não que isso afete de maneira alguma, não afeta, sabe? Porque o importante desse livro não é nem tanto o final, mas o trajeto, né? Onde é que ele se dedica à discussão, à apresentação de uma viagem que ele fez pelo deserto do Saara, um livro biográfico, autobiográfico, sabe? Pelo deserto do Saara, na companhia de uma mulher chamada Cláudia. Né? Ele não conhecia a Cláudia, ele participava na época de uma equipe de reportagem da emissora RTP de Portugal, e eles iam fazer uma viagem de um mês pelo deserto do Saara, e Cláudia era amiga de uma amiga do Sousa Tavares. E como ele tinha um espaço vago no jipe dele, sabe? Cláudia foi com ele como parte da equipe. E eu li, gostei muito dessa obra, e aí eu fui atrás, né, de quem é Miguel Sousa Tavares, porque eu achei uma escrita poética, eu achei uma coisa muito legal. E eu vi, né, hoje em dia, com Google, essas coisas, a gente só não sabe quando tem preguiça. Né? E Miguel Sousa Tavares, ele nasceu em Porto, sabe, e está atualmente com 67 anos, ele é jornalista, cronista esportivo, jornalista político, sabe? Ele participou de vários programas de televisão portuguesa, sabe? E em 2003, ele se lançou como romancista. Sabe? Ele até numa reportagem ele fala que ele dizia para as outras pessoas que ele era um contador de história, não era um escritor, porque ele achava que quando ele falava escritor, os escritores em si ficavam meio que ofendidos, não sei se pelo fato de ser um jornalista, não sei. Só que em 2003 ele escreveu esse livro, sabe, chamado Equador, que eu li logo depois que li No Teu Deserto, sabe, que é um livro bem mais volumoso, né? Foi o primeiro livro, né, que eu disse que ele fez. E esse Equador aqui conta sobre uma discussão acontecida no começo do século XX entre Portugal e Inglaterra sobre a presença de trabalho escravo nas ilhas de Tomé e Príncipe. E a partir desse cenário, dessa discussão do trabalho escravo em Tomé e Príncipe, ele constrói um romance assim, muito bom, sabe? Com o fundo desse embate político. E depois ele vai escrever No Teu Deserto, né? Rio das Flores, sabe? Que ambientado também no Brasil, esse livro. Madrugada Suja, outro livro de autoria. Então você vê que ele a partir de 2003 ele começa a ser bastante frutífero em termos de literatura. E envolvido assim com Sousa Tavares, eu achei esse livro dele. Não tem publicado uma edição nacional, achei um sebo, hoje em dia os sebos nos salvam, sabe? Chama Sul, Viagens.
E nesse Sul Viagens, qual foi minha surpresa? Ele narra, pela essa emissora RTP, ele narra diferentes viagens que ele fez, ele faz uma resenha sobre diferentes viagens, Floresta Amazônica, Marrakech, sabe, diferentes lugares. O Souza Tavares fala que ele gosta muito de viajar, eu acho que ele juntou a fome com vontade de comer enquanto jornalista, né? E dentro desse livro tem uma viagem que ele faz a São Tomé e Príncipe, que é uma das bases da discussão que ele desenvolve em Equador, que ele fez 2 viagens a São Tomé e Príncipe para escrever Equador. Sabe? Uma delas está narrada, sabe? Dentro desse livro reportagem, e a outra viagem é que ele fez em 1987 ao deserto do Saara com essa equipe de portugueses, né? Então, de certa forma, no Teu Deserto é um revisitar. Ele revisita o que ele contou no Sul Viagens sobre o Saara. E é interessante que aqui nesses 2 livros é narrada a mesma viagem, mas é uma viagem completamente diferente. Apesar de ser o mesmo deserto, ser o mesmo 1987, ser o mesmo Jeep, ser a mesma equipe, ser a mesma Cláudia que aparece tanto nesse livro quanto nesse livro, a viagem é completamente diferente. Nesse livro reportagem, é apresentada uma viagem em termos de diários, né, onde o foco principal é a discussão do processo de estar no deserto, as dificuldades com o clima, as dificuldades com a população que às vezes se encontra. São narradas tempestades de areia, problemas políticos na fronteira, sabe? E, de certa maneira, aqui você tem uma descrição jornalística, sabe, dessa trajetória. Cláudia, que foi a companheira de Jeep dele, ela aparece no Sul Viagem apenas 2 vezes. Timidamente no comecinho, onde ele fala qual é a divisão de tarefas entre os dois, e no final, quando eles estão com um problema, voltando para Portugal, estão com um problema na fronteira com Marrocos, e Cláudia quer ficar com ele no Jeep, já que ela era companheira de jornada, ela não queria deixá-lo para trás, toda a equipe estava indo embora e ele ficou preso na fronteira, e ele fala, não, Cláudia, vai embora, que aqui você não vai ajudar, aqui é melhor vocês irem, que eu não sei se eu vou ficar aqui um dia, um mês ou um ano preso. E depois disso ele nunca mais viu Cláudia. E eu penso que essa timidez com que Cláudio é apresentado nesse livro, ele compensa com o mergulho íntimo com que Cláudio é apresentado no Teu Deserto. Nesse livro, por exemplo, ele tem poucas fotos de Cláudia. Souza Tavares fala que ele tem com ele 3, no máximo 4 fotos de Cláudia. Uma das fotos de Cláudia está nesse livro. Só que não há legenda, o nome dela não aparece, nada disso. Só está lá uma foto meio geral da equipe, sabe? Só que nesse livro, essa foto é descrita. Não há imagem dela, mas é descrita em termos de sentimento, sabe? Eu vou apresentar a foto aqui, sabe, para vocês, e vou ler esse trecho onde ele narra a foto. A foto está aqui, mas o trecho está aqui, sabe? Mostrando que Souza Tavares fez 2 viagens ao deserto. Passaram já muitos anos. No outro dia, como já disse, estava vendo umas fotografias antigas quando esbarrei com as da nossa viagem. Detive-me numa em que ela está sentada em cima do jipe e eu estou recostado para trás ao lado dela.
Há um grupo de companheiros de viagem à nossa volta, mas ambos parecemos aliados do que se passa. E embora ela esteja em segundo plano, é a sua imagem que salta logo à vista, o seu ar de absoluta paz e tranquilidade, como nunca depois voltou a ver-lhe, mas sempre também aquela sombra, que ora parecia de alegria, ora de tristeza, e que nevoava os seus olhos e que hoje tem o desespero de não ter decifrado a tempo. Eu me recordo, quando eu pego esses dois livros, eu me recordo de uma anedota que o Sousa Tavares fez de uma história dos seus pais, né? Que eles foram ver uma pintura famosa na cidade de Toledo, e quando eles estavam diante da pintura, o pai dele começou a descrever a pintura, começou a falar a biografia do autor, começou a falar quais as outras pinturas que esse pintor tinha realizado, tal, e de repente a esposa dele fala assim: Francisco, cala a boca, vamos olhar a pintura, sabe? E eu acho que é bem isso que acontece no encontro desses dois livros. Aqui ele descreve, fala. Aqui ele sente. Sabe? E é interessante, né, que o Sousa Tavares, o pai dele é advogado e jornalista, e a mãe dele é poetisa. E Sousa Tavares, ele foi advogado, ele formou em Direito, né, ficou 12 anos trabalhando na área, depois abandonou tudo e foi para o jornalismo, outro trabalho do pai. E ao mesmo tempo, Sousa Tavares, ele mergulha na poesia, ele mergulha no afeto. Aquilo descritivo de um jornalista que o pai falava, a mãe pedia: pare e olhe. Sabe? E assim, são duas viagens. Né? Esse livro é um livro de afetos. É o livro que Sousa Tavares fala que estava devendo para Cláudia. Porque ele diz que Cláudia foi a companheira de jornada, a melhor companheira de jornada que ele já teve. E ela foi embora sem que soubesse disso. Então ele fala que essa dívida, ele paga essa dívida com esse livro. E a gente vê que nesse livro, Cláudia e o deserto são um só. Cláudia e o deserto são uma discussão sobre proximidade e distância, intimidade e solidão. E eu gostaria de ler para vocês, para a gente encerrar esse vídeo, um pequeno trecho onde ele traz um diálogo imaginário com Cláudia e a discussão exatamente sobre a nossa solidão. Hoje, já ninguém vai ao nosso deserto, Cláudia. Os fundamentalistas islâmicos tornaram-se sanguinários e incontroláveis, e os próprios tuaregues revoltaram-se contra o poder de Argel. Mas a razão principal nem é essa. A razão principal é que já não há muita gente que tenha tempo a perder com o deserto. Não sabem para que serve, e quando me perguntam o que há lá e eu respondo nada, eles riscam mentalmente essa viagem dos seus projetos. Viajam antes em massa para onde toda a gente vai e todos se encontram. As coisas mudaram muito, Cláudia. Todos têm terror do silêncio e da solidão e vivem a bombardear-se de telefonemas, mensagens escritas, e-mails e contatos no Facebook e nas redes sociais da net, onde se oferecem como amigos a quem nunca viram na vida. Em vez de silêncio, falam sem cessar. Em vez de se encontrarem, contactam-se para não perder tempo. Em vez de se descobrirem, expõem-se logo por inteiro. Fotografias deles e dos filhos, das férias na neve e das festas de amigos em casa, a biografia das suas vidas com amores antigos e atuais. E todos são bonitos, jovens, divertidos, leves, disponíveis, sensíveis e interessantes. E por isso é que vivem essa estranha vida, porque, muito embora julguem poder ter o mundo aos pés, não aguentam nenhum dia de solidão. Eis porque já não há ninguém para atravessar o deserto, ninguém capaz de enfrentar toda aquela solidão.